Olá, pessoal. Meu nome é Daniel Lourenço e hoje pretendo conversar com vocês sobre um texto. Na verdade, a proposta que eu quero apresentar hoje é de reflexão sobre um texto que reflete sobre as correlações entre a ética ambiental e a ética animal. Eu sou professor adjunto da UFRJ de Direito Ambiental, professor titular do IBMEC também em Direito Ambiental e professor do programa de pós-graduação da UniFG na Bahia, onde eu coordeno o Antilaboratório de Direito Animal. Então é um prazer estar com vocês. O texto que a gente vai rapidamente comentar, né, sem nenhuma pretensão de esgotamento ou exaurimento, evidentemente, é um texto de um filósofo norte-americano bastante conhecido na área da ética ambiental, que é o Callicott. Né? Alguns falam Calicot, né? Mas eu prefiro a pronúncia Callicott. Né? E o Callicott publicou, né, na década de 80, né, um texto intitulado Libertação Animal, uma questão triangular. Esse texto está disponível, né, na internet. Se vocês procurarem no Google, vocês com alguma facilidade vão ter acesso ao texto em inglês, né? E em português eu tenho uma sugestão, né, inclusive uma boa sugestão, vou tentar apresentar aqui, talvez esteja invertida a imagem, mas é um livro organizado pelo filósofo português Pedro Galvão, intitulado Os Animais Têm Direitos. E nessa coletânea, nesse livro, nessa obra do Pedro Galvão, nós temos uma série de textos, dentre eles, exatamente esse que eu vou comentar hoje com vocês, né, que está com o título de Uma Questão Triangular. Então, é uma forma também de acessar o material que a gente vai comentar na data de hoje. Então, a minha sugestão, né, firme sugestão, é de que antes que você siga com o vídeo, você baixe o texto, né, procure ter acesso ao texto, para que você possa fazer, né, a sua leitura e ter, evidentemente, as suas conclusões, as suas abordagens e perspectivas. Né? Então, eu vou passar a dar a minha. Né? Em primeiro lugar, eu queria, antes de entrar no texto propriamente dito, eu queria, enfim, trazer a vocês a reflexão sobre esse tema que sempre foi alvo de muito debate, sobre as correlações entre a ética ambiental e a ética animal em sentido estrito. Eu começo dizendo que, na minha visão, há um ponto em comum, tanto alimentando a ética ambiental como a ética animal, que é a questão relativa exatamente à própria situação opressiva em relação à natureza, em relação aos animais. Isso é um ponto, um elemento que consolida um certo discurso comum entre as duas perspectivas, né? Normalmente até numa posição mais prevalente, tanto na ética ambiental como também na ética animal, uma perspectiva de tutela, de proteção em nome da qualidade de vida humana. Né? Essa é a perspectiva mais tradicional. É também interessante constatar que muitas pessoas, muitos professores, enfim, né, muitos pesquisadores da área são receptivos à mensagem pró-ambiente, né? Mas não são capazes de ampliar essa receptividade para a questão animal. Uma dissonância cognitiva nesse sentido, né? Então, acho que isso é um ponto interessante. Se a gente, por exemplo, puder aproveitar o exemplo do momento em que vivemos, né, da pandemia do Covid-19, é muito interessante perceber que muitos pesquisadores da área, inclusive do próprio direito ambiental, ao tratar da temática, se esquecem, né, de investigar as reais causas da pandemia, inclusive que tem, evidentemente, uma relação com a questão animal muito grande. Então, isso é facilmente constatável, essa não comunicação, essa certa dissonância entre esses dois campos de investigação. Mas vamos ao texto, que eu acho que é o que interessa mais de perto a gente nesse momento. Né? Primeiro dizer, como eu disse já, que o Callicott é um filósofo norte-americano que se dedicou fortemente a pesquisar a ética ambiental, né? É professor da Universidade do Norte do Texas e tem, enfim, uma produção bastante vasta, vamos dizer assim, na área. Né? E também, conforme já indiquei, em 1980 ele publicou, né,
um artigo que foi publicado numa revista bastante prestigiada na área da ética ambiental, que é Environmental Ethics, uma revista que existe até os dias de hoje. E no número 2 dessa revista, ele publicou, então, esse artigo, né? Se a gente pudesse fazer uma tradução literal, seria algo como a libertação animal, uma questão triangular. E vejam que o ponto central do autor é chamar a atenção para uma correlação entre a ética que ele denomina de ética humanista, né, que é a ética antropocêntrica, centrada na experiência humana de mundo, que tem como critério fundamental para a inclusão na comunidade moral, né, o critério da reflexão racional, do atributo da razão, né? A ética animal, né, que traz a ideia fundamental de que seres sencientes, em alguma medida, devem também participar da comunidade moral, e a ética da terra, né, que é a corrente filosófica a qual ele tem uma vinculação bastante direta, né, que vai afirmar que, na verdade, não são entes individuais que devem merecer atenção moral, mas sim entes coletivos, né, como ecossistemas, espécies, enfim, ele denomina de comunidades bióticas. Então, essas três perspectivas entram em diálogo no artigo que ele propõe, então, em 1980, e é importante dizer a vocês que o Caldicott é um discípulo direto do Aldo Leopold. O Leopold, né, é um ecologista, um ambientalista norte-americano importante, que no final da década de 40, em 49, publicou uma obra, estou até com ela aqui, né, a Sand County Almanac, que não é propriamente uma obra de ética ambiental, né, mas que tem, né, na sua parte final, um capítulo dedicado ao estudo da land ethic, né, que seria, né, numa tradução direta, a ética da terra. Bem, né, a proposta do Leopold, lá em 49, era a de que, né, um grande axioma leopoldiano, vamos dizer assim, é que algo é correto quando tende a preservar a integridade, a estabilidade, a própria beleza da comunidade biótica, a comunidade biótica entendida como um sistema coletivo, né? E errado moralmente, quando tende ao contrário. Quer dizer, há uma forte, inegável conotação ecologista aqui, né? Quer dizer, a noção de equilíbrio ecológico, de economia da natureza, é para Leopold fundamental. Então, a perspectiva da ética da terra, que é seguida em grande medida por Caldicott, né, mais modernamente, ela tem essa centralidade, ela aloca o valor, né, não em indivíduos, mas em entidades coletivas. Daí porque, tecnicamente, alguns autores propõem que essas correntes, como é o caso da ética da terra, sejam correntes ligadas ao chamado holismo metafísico. O holos é tudo, né? Quer dizer, o valor está no equilíbrio, na integridade e, segundo Leopold, como acabamos de ver, na própria beleza do todo, né? Quer dizer, essa ideia de que os indivíduos têm valor apenas relativo ou valor apenas instrumental em relação ao atendimento dessa estabilidade, dessa integridade, dessa beleza do todo. Então, portanto, de maneira muito clara, né, para correntes ligadas ao holismo, né, correntes centradas no valor do todo, né, evidentemente que animais sencientes, né, não têm, em princípio, valoração inerente. Isso, inclusive, remete, num primeiro momento, a uma discussão, que eu não vou entrar nela aqui, porque ela demandaria uma reflexão maior, mas que é um ponto interessante, que é a questão, o problema da substituição, né? Se indivíduos têm valor apenas instrumental, né, em relação ao todo, não, são, em princípio, substituíveis, sem nenhuma perda de valor significativa. Então, isso entra em jogo, inclusive o próprio Singer, né, na Libertação Animal, rapidamente, né, no livro Ética Prática também comenta sobre isso, em artigos, e outros eticistas também sempre tentam abordar essa questão. Quer dizer, realmente, né, talvez até inclusive por essa razão, que o Tom Reagan, né, em 83, quando publica o The Case for Animal Rights, ele lá, já quase que na metade final da sua obra, ele faz uma crítica, né, a essas posições, inclusive denominando-as de fascistas, né, seria um fascismo ambiental. Por quê? Porque, na verdade,
essas posições que alocam valor no todo acabam por sobrepujar o valor dos indivíduos e, eventualmente, até indivíduos podem ser descartados em nome do atendimento das demandas coletivas, né? E aí, claro, vocês já estão percebendo que essas visões entram em rota de colisão, né? Para o animalismo, por exemplo, para correntes animalistas, claro que é uma extensa gama de posições dentro do animalismo, mas de modo geral, para correntes animalistas, né, o meio ambiente, a natureza, enfim, dizendo assim, é que tem valor instrumental para atender às demandas dos indivíduos sencientes. E é mais ou menos o contrário para as visões holistas, né? Quer dizer, os indivíduos têm valor instrumental no sentido de determinação desse equilíbrio biótico, né, da comunidade biótica. Partindo para o texto, né, eu queria fazer uma primeira grande observação relativamente a críticas, vamos dizer assim, que o autor, que o Callcott, vai endereçar às correntes animalistas, né? Como acabamos de dizer, ele não é um animalista, né, e ele vai procurar, então, apontar, na visão dele, alguns problemas que né, a ética animal deve enfrentar e, na visão dele, muitas vezes não enfrenta bem. Uma primeira questão, se a gente pudesse seguir um pouco da própria ordem que ele propõe no seu texto, apresentada pelo autor, é a questão da arbitrariedade do critério da ciência. O Callcott vai afirmar que o critério da ciência não é um critério adequado, porque ele deixaria de proteger uma gama bastante grande de espécies que não se enquadram nesse critério. Apenas para citar como um exemplo tradicional, os animais invertebrados, pelo menos dentro de uma primeira abordagem, não poderiam, ou não se enquadrariam, para alguns autores, dentro desse critério. Ou seja, o critério da ciência, tomado em sentido estrito, ele deixa à margem da comunidade moral um grande número de animais. Esse é um ponto realmente delicado, né? Eu até sugiro, né, um texto, né, do professor Carlos Naconeci, né, intitulado Um Animalista, né, quer dizer, uma ética para vertebrados, né, a ética animal, né, acho que é o texto, o nome, o título do texto, do artigo é algo como ética animal, né, ou uma ética para vertebrados. Quer dizer, um animalista também pratica especismo. Acho que esse é o nome do artigo. Esse artigo foi publicado na Revista Brasileira de Direito Animal, né, no ano de 2007, e vocês podem ter acesso também de maneira gratuita, online, quem tiver interesse, é um texto que vale a pena ser lido, que trabalha, né, justamente com essa questão, né, o critério da ciência, muitas vezes atendendo somente animais vertebrados. Uma crítica que se desdobra dessa primeira, né, que é muito interessante, que eu também não pretendo aqui abordar, que ela demanda uma reflexão muito maior, mas para pelo menos apontar esse problema, eu cito aqui um outro artigo de um outro pesquisador, que é o Eugene Hargrove, que em 92 publicou um artigo dentro de uma ele, na verdade, organizou uma obra coletiva, né? E ele, claro, também escreveu nessa obra coletiva que ele organizou, e ele endereçou um problema ligado a essa crítica da ciência, que é a questão, na visão dele, de que, levado a sério o critério da ciência, na verdade, a gente teria que enfrentar o problema do sofrimento, da dor na natureza. Quer dizer, se nós protegemos, se o entendimento é que animais sencientes têm interesses autônomos na sua própria integridade física, integridade psicológica, enfim, esse interesse também ocorreria no ambiente natural, e isso indicaria que nós deveríamos intervir, por exemplo, em processos naturais que conduzem a altas doses de sofrimento. Quer dizer, a natureza como um local de causação do mal, né? Em nome disso, nós deveríamos ser uma espécie de polícia da natureza, intervir, por exemplo, na predação. Esse é um tópico bastante interessante, né? A resposta a ele não é simples
E há autores, inclusive, no Brasil, que pesquisam diretamente esse tema, e me vem à cabeça aqui, por exemplo, né, o professor Luciano Cunha, o Gabriel Garmendia e outros autores que trabalham, né, com essa temática, que é uma temática especialmente curiosa e interessante, né, que vale ser refletida sobre. O segundo ponto de crítica do Callicott, né, que eu chamo assim ponto de atrito, né, com o animalismo, diz respeito, né, ao fato de que, para Callicott, o animalismo deixa de considerar a existências que vão para além de interesses individuais, né? Quer dizer, os animalistas enxergam somente interesses individuais e deixam de considerar que existam interesses da própria comunidade. O interesse da comunidade não seria a soma, né, dos interesses dos indivíduos que compõem essa comunidade. Haveria interesses autônomos do todo em relação às partes. Então, essa é uma questão também interessante, né? É um outro ponto, né, vamos dizer assim, em que ele chama a atenção para uma certa insuficiência da ética animal. E há uma outra crítica direta, que eu diria que é uma crítica mais pragmática, né, ao ponto da libertação dos animais, porque algumas propostas dentro da ética animal vão realmente levar à consequência de que nós deveríamos adotar uma postura não só de não interferência, como de libertação, né, dos animais que atualmente estão em situação de exploração, de abuso, enfim, aprisionados. Esses animais deveriam ser libertados. E aí o Callicott vai afirmar que essa hipótese, né, de libertação súbita, repentina desses animais, levaria a que esses próprios animais libertados passassem a sofrer, né, porque são animais, na sua grande parte, que não têm mais o aparato biológico, enfim, cognitivo apropriado para sobreviver livremente no ambiente natural. Né? É claro que esse ponto também é um ponto delicado, né? Penso que há contra-argumentos possíveis para essa crítica, né? Penso que os animalistas não propõem a libertação nesses moldes, né? Mas e nem ela aconteceria de fato nessa escala global repentina, né? Uma hipótese um tanto quanto irreal, mas, né, um novo ponto de crítica que o texto levanta contra o animalismo. Né? E aí eu passo, né, no segundo momento aqui da minha fala, né, tendo apontado esses pontos de crítica levantados por Callicott, eu passo a tentar desvelar, na minha visão, claro, alguns problemas que a narrativa da ética da Terra, da narrativa do Callicott, vão trazer. O primeiro deles é o fato de que fica muito claro no texto, e inclusive também lendo Aldo Leopold, né, que há uma ideia de que determinados indivíduos, inclusive animais, podem ser mais relevantes, podem ser mais importantes que outros, na medida em que possam contribuir mais ou menos para o atingimento do equilíbrio ecológico, do equilíbrio da estabilidade, da integridade, da própria beleza, né, do todo. Né? E aí entra muito em jogo, por exemplo, uma questão, um embate entre a categoria dos denominados animais domésticos, eu nem gosto dessas categorias, mas enfim, e dos animais ditos selvagens. Né? Fica muito claro, por exemplo, que o olhar, né, da ética da Terra sobre os animais selvagens é muito mais cuidadoso, vamos dizer assim, do que com relação aos animais domésticos ou domesticados. Né? Os animais selvagens estariam muito mais próximos da própria natureza e, portanto, há um sentido realmente de uma reflexão maior sobre eles. Os animais domésticos são como que, inclusive, eles utilizam essa expressão, artefatos naturais. Né? São seres que sofreram intensa modificação e que, portanto, não desempenham mais nenhuma função direta do ponto de vista sistêmico, né, para, né, a ecologia como um todo. Né? E aí isso me parece ser bastante problemático, né? Essa distinção e esse olhar
valorativo maior para uns animais em detrimento dos outros leva a algumas questões, né? Por exemplo, animais ameaçados de extinção, dentro dessa ótica, teriam uma importância, né, muito maior, né? E aí, assim, essas coisas são problemáticas por uma série de razões. Primeiro, a gente, para fazer essas distinções de natural e artificial, deveria entrar, e ele não faz isso, né, no que ele entende por natural, em contraposição ao artificial. E essa é uma grande discussão, é uma grande questão, né? Outra questão que está subjacente a esse ponto que eu levanto é a própria questão da falácia naturalística, né? Quer dizer, uma sobrevalorização do natural como ponto de apoio, inclusive, para o que deve ser. Ou seja, o que é natural, porque é natural, deve servir de modelo, inclusive do ponto de vista moral, para a conduta humana. Isso, em muitos sentidos, é bastante problemático. E a própria questão dos animais em extinção me parece também problemática, quer dizer, a ideia de que um animal passe a ter valor maior do que outro porque o número desse animal no mundo é menor do que outros. Isso a gente não aplicaria, como o próprio Carlos Naconeci afirma nesse sentido, a gente não aplicaria essa mesma lógica para seres humanos, né? E mais do que isso, me parece que os animais, de fato, ameaçados de extinção, pelo seu baixo número, já não desempenham diretamente nenhuma função ecológica essencial, justamente porque, infelizmente, estão em baixo número, né? Então, penso que aí há um problema, essa sobrevalorização da vida selvagem, do olhar para a vida selvagem, em detrimento de outros animais, é um ponto bastante complexo, né? Eu diria o mínimo, assim. A outra grande questão, como vocês podem imaginar, justamente, inclusive, por isso que nós acabamos de trazer aqui, é a questão de que, para a ética da Terra, em princípio, não há nenhum problema em comer animais, inclusive selvagens, e muito menos ainda um problema em comer animais que foram criados, vamos dizer assim, com esta finalidade, né? Foram produzidos numa lógica pensada, né, com olhar para esse fim. Isso, né, até a gente deve ter algum cuidado em fazer essa crítica, porque evidentemente o texto é um texto da década de 80, onde talvez não estivesse tão evidente a questão dos males do modelo, né, de criação intensiva industrial de animais. Então, a gente tem que fazer uma certa contextualização histórica do texto nesse sentido, mas apesar disso, não há, evidentemente, isso fica muito claro, nenhuma demanda moral da ética da terra no sentido do vegetarianismo, né? Ou muito menos do veganismo, né? E eu entendo particularmente que esse é um grande problema, na medida em que hoje está muito claro, né, que justamente esse padrão de criação intensiva de animais é uma das causas de desequilíbrio, vamos dizer assim, ecossistêmico, né? A própria caça, né, a atividade da caça, pode não ser problemática para um eticista da terra, na medida em que ela pode justamente, via caça, reequilibrar, né, a vida natural, né, especialmente nas condições de superpopulação de animais, que é uma grande discussão, um grande problema também, né? E aí, né, para ir chegando já no final dos principais pontos críticos, claro que muito brevemente eu aqui endereço ao texto inicial do Calico, né, existe um grande problema em relação à atribuição e a própria justificação, né, a própria consistência do argumento de que entes coletivos detenham ou possuem interesses autônomos, na medida em que, em princípio, a natureza, os ecossistemas, os biomas, as espécies, de modo coletivo, não têm bem-estar experimental direto. Quer dizer, a natureza em si, como um todo, não possui uma consciência, uma senciência autônoma em relação às partes, né? Essa é a visão tradicional, vamos dizer assim, uma crítica tradicionalmente endereçada pelo animalismo às éticas de cunho holístico, né? Como é que eu fundamento interesses desses entes coletivos se esses entes coletivos não têm, por exemplo, intencionalidade? Quer dizer, a própria natureza não buscaria
a sua estabilidade, o seu equilíbrio, né? Inclusive a própria beleza, que inclusive é um conceito muito mais estético do que propriamente moral, né? Então, assim, são o texto do Callcott, eu recomendo a leitura, porque é um texto que levanta esse problema do tensionamento entre essas visões de mundo, a visão tradicional, antropocêntrica, a proposta animalista e a proposta da ética ambiental de cunho holístico, que vai ter o olhar, né, para o valor moral do todo. Como ponto final dessa rapidíssima exposição, em que, claro, novamente, eu só quero lançar algumas manchetes de reflexão sobre o texto, que merece novamente ser lido, é dizer, para sermos honestos intelectualmente, que o Callcott, claro, escreveu novamente sobre esses pontos, inclusive, alguns anos depois, em 89, ele escreveu um novo texto chamado A Libertação Animal e a Ética Ambiental, né, juntas novamente, né, quer dizer, fazendo uma reflexão sobre o seu texto inicial, e em outros artigos também ele vem a renovar essa sua reflexão, e muitos dos pontos originalmente lançados por ele nesse texto que eu proponho aqui foram, em alguma medida, já modificados, mas novamente eu chamo a atenção para essa questão que me parece ser uma questão fundamental, né? Quer dizer, o tensionamento entre as posições animalistas e as posições ambientalistas. Há diversos textos, autores que trabalham de maneira bastante interessante essa questão. Eu vou fazer aqui um jabá, né? Vou aqui mostrar o meu livro, meu último livro, né, Qual o Valor da Natureza, e eu estou mostrando, né, realmente apenas para dizer que tem um capítulo no livro em que eu tento abordar justamente essa questão desse tensionamento. Inclusive, por último, dizer que existe até uma discussão, do ponto de vista teórico, sobre se a ética animal seria uma categoria da ética ambiental ou não. Por exemplo, na Environmental Ethics, nessa prestigiada revista, né, que a proposta inicial é de discutir ética ambiental, né, talvez, se a gente fosse fazer uma pesquisa quantitativa, a gente perceberia que há um número maior de artigos, de publicações sobre ética animal dentro da revista do que propriamente em sentido estrito de ética ambiental. Então, essa discussão é uma discussão muito interessante. No campo do direito, ela remete a uma discussão hoje importante sobre os direitos da natureza, que é uma perspectiva que se abre, que se desvela no novo constitucionalismo latino-americano, especialmente com as constituições do Equador, da Bolívia, né, que trazem uma proposta de expressamente incorporarem essas visões do ponto de vista jurídico, falando novamente em direitos da natureza. E é interessante perceber, né, como que a ética animal, em certo sentido, é muito mais antiga em termos de reflexão, talvez ocidental, filosófica, e a gente não tenha conseguido ainda fazer com que o direito incorpore, por exemplo, o tema dos direitos dos animais de maneira expressa, né? E a ética ambiental via posições holistas, né, que tem uma reflexão filosófica ocidental bem mais recente, já tenha conseguido alcançar frutos no sentido de se fazer presente no texto constitucional desses países que eu acabei de mencionar. Então, é uma reflexão interessante. Acho que a minha colaboração é no sentido de apenas, evidentemente, levantar esse problema para que a gente possa refletir sobre ele. Tá bom? Gente, um abraço, muito obrigado, nos vemos.